Só o sangue, né? Nada além do sangue, nada além do sangue. Nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, preço preciosíssimo. E esse comprar é a vida dele. Então Deus olha para você, Deus olha para nós como igreja e fala assim: você é meu, você é propriedade exclusiva minha, eu quero você para mim. E às vezes nós nos enchemos de nós mesmos e fazemos, sabe o que nós fazemos? Fala: Deus, eu vou dar uma passeada na beira do abismo. E às vezes vamos e passamos, às vezes passamos assim igual a criança. As crianças, quando você que tem criança, fala: não mexe aí, ele olha assim, aí está olhando para você, para os pais, né? Aí volta de novo, aí ele olha assim, pensa que não, está passando mais perto. Às vezes nós brincamos assim com coisa tão perigosa. E quando o povo de Deus se envolveu com o pecado, então Deus falou: olha, fica aí. A Bíblia diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Mas se Deus não for com vocês, se Deus não for conosco, estamos perdidos. E a única pessoa que pode impedir de Deus caminhar conosco é o pecado. O pecado, ele pode parar a ação de Deus na vida de uma pessoa. E Deus vai deixar ela sofrer um pouco. Aqui Deus disse: eu não, deixa. E é impressionante o cuidado de Deus nesse aspecto de comprar, de cuidar, de abençoar, de estar presente com o seu povo. Quando nós olhamos no livro de Isaías 41, nós vemos ali, verso 9, Deus está falando isso: não temas, que eu estou contigo. Não temas, ó bichinho de Jacó, que eu estou contigo. Você é meu. E aí, nós, o povo de Deus, fala: Deus, eu estou querendo ter uma experiência diferente. E nessa hora nós baixamos toda a guarda e vem todo o sofrimento sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Nós não precisamos de viver nesse caminho. Nós precisamos da presença de Deus. Mas se eu quero viver uma vida santa, eu tenho que fazer o que então? Se eu quero viver na presença de Deus, eu tenho que fazer o que então? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar aonde, o que é que eu estou fazendo que está me tirando a minha alegria de viver na presença de Deus. Meu irmão, não tem nada mais prazeroso, mais gostoso do que estar na presença de Deus. Eu estou vendo uma turma de jovens aqui, que joia. Meu amigo, meus irmãos, o melhor lugar para você estar é aqui na casa de Deus, é nos pés na presença de Deus. Tem muitos jovens agora saindo por aí fazendo muita coisa, mas vão sofrer longe de Deus. Se você permanecer no caminho de Deus, eu te garanto que o nosso Deus vai te abençoar em grandes bênçãos, porque é Ele mesmo que diz, é Ele mesmo que diz isso, de abençoar o seu povo, de proteger o seu povo. Não te desanime em caminhar com Deus. Identifique um lugar onde você tem dia que você está desanimado, se é que acontece isso, porque Deus te comprou. Deus nos comprou como igreja para sermos amigos dele, estarmos na presença dele, vivermos para ele integralmente. Nós não temos trégua em relação a dizer: agora eu estou livre da presença de Deus. Deus, fica aí que eu vou. Não, é direto, porque é a melhor satisfação da vida do homem
é viver na presença de Deus separado do pecado. E aí a palavra de Deus nos diz assim: a necessidade, nós precisamos então diagnosticar aquilo que impede a presença de Deus nas nossas vidas. O povo de Deus aqui, eles fizeram isso. Se nós olharmos para o verso, capítulo 33, o verso 4, aí nós temos uma advertência de Deus. Olha só: e ouvindo o povo esta má notícia, de que Deus não iria com eles, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. O povo ficou triste. O povo olhou e falou: é isso aqui que está impedindo a presença de Deus ir conosco. Eu não sei o que é que tem entristecido a sua vida, não sei o que é que tem tirado o prazer de viver na casa de Deus, de estar aqui, de trabalhar, de se envolver com a obra. Mas você sabe, porque você tem o Espírito Santo de Deus, e você pode identificar isso e dizer: eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais viver uma vida triste. Eu não quero viver mais uma vida de sofrimento. Eu quero viver uma vida de alegria, porque foi para isso que Cristo nos comprou, para vivermos para Ele. E quando nós não vivemos assim, então vem o sofrimento sobre a vida, sobre a nossa família, sobre as pessoas que estão ao redor de nós, porque nós vamos ser uma pessoa que não agimos corretamente de acordo com a palavra de Deus. Nós queremos viver uma vida na presença de Deus, e para nós estarmos na presença de Deus, nós precisamos estar andando com Ele. Irmãos, eu vou dizer para vocês: não há nada mais sério, não há nada mais sério do que estar fora da presença de Deus. Quando nós estamos fora da presença de Deus, a nossa vida se torna vazia, as nossas casas não têm mais alegria, a nossa vida não faz sentido. Porque Deus criou você, Deus fez você para a glória dele. E é por essa razão aqui que Moisés diz para Deus: Deus, se o Senhor não for conosco, não adianta a bênção. Se Deus não estiver com você, se você não está andando com Deus, de pouco vale prosperidade, de pouco vale bênção, de pouco vale tudo que você tem. Deus tem que estar presente conosco. Deus tem que estar presente conosco. Nós temos sim que nos afastar de tudo aquilo que afasta a presença de Deus em nossa vida, que afasta a presença de Deus da igreja, que tira a comunhão. E uma das pessoas ou instituição que sofre mais com o pecado é a igreja. Irmãos, isso aqui é a casa de Deus. Isso aqui, Deus está aqui. O nosso Deus está aqui. E Ele está olhando para a vida de todos vocês. Ele está olhando para a nossa vida. E a única coisa que Deus pede para nós é que nós cada dia vivamos na presença dEle, nos entregamos totalmente a Ele. E muitas vezes isso se torna difícil para nós, porque nós ainda parece que pensamos ainda na cebola dos egípcios. Nós não precisamos mais disso. A Bíblia diz, e alguns cânticos que nós cantamos, diz que o Senhor nos satisfaz. Ele nos satisfaz mesmo quando estamos insatisfeitos. Porque não tem satisfação no mundo. Nós não encontramos satisfação fora de Deus.
A nossa satisfação é na casa de Deus. Então eu tenho que identificar aquilo que traz tristeza, que traz dor, que traz dores ao meu coração. Se queremos então a presença de Deus, teremos que nos despojar daquilo que traz tristeza ao nosso coração. O povo de Deus fez isso aqui. No versículo 5 e 6 a palavra de Deus nos diz assim: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: quão obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Temos que tirar. Deixa isso. O pecado é pesado. Ele parece leve, parece até doce, parece atraente, mas ele traz dores profundas, dores de morte. Ele tem feito pais chorarem, ele tem feito famílias se destruírem, ele tem feito jovens morrerem no mundo das drogas, de toda a maldade, da violência, porque tem se esquecido dessa palavra. Tem se esquecido da palavra de Deus. Eu dou graças a Deus por vocês. Dou graças a Deus, ao meu Deus, por vós, porque Deus nos escolheu para Ele, porque Deus nos chamou para Ele. Eu sempre digo: onde eu estaria se Deus não me chamasse? Onde eu estaria agora? Fazendo o quê? Talvez não estava fazendo nada, não estava mais dentro. Mas Deus nos poupou, e Deus nos traz, nos dá tantos irmãos, para vivermos em comunhão, para sermos parceiros juntos da mesma caminhada, dos mesmos sofrimentos, das mesmas lutas. Aí eu luto contra o pecado, você luta contra o pecado. Nós lutamos para uma vida de santidade. Eu luto por isso, vocês lutam por isso. Nós estamos juntos, todos nisso, mesmo tão distantes. Porque somos irmãos comprados pelo Senhor Jesus Cristo para vivermos uma vida para Ele. E tudo isso é graça de Deus. Mas nem só isso. Nós temos que anunciar essa palavra, lutar cada dia, dizendo: Deus nos ajude. Nós vimos então que Deus fala: eu vou enviar o anjo. Moisés fala: não, eu quero o Senhor, eu quero a tua presença. Deus promete então, no verso 2 de novo, no versículo 2, Deus fala: vou mandar um anjo para vocês e vou dar a vitória. Deus falou: Senhor, não, eu vou dar a bênção para vocês, aquele povo que está ali na frente de vocês, eu vou tirar tudo. E Moisés está dizendo: Senhor, é o Senhor que eu quero. Sem Deus nada vai acontecer. Só vai acontecer alguma coisa na minha família, na vida dos irmãos, no ministério dos irmãos, se você estiver na presença de Deus, se Deus andar com você, se você estiver andando com Deus, mas então Deus vai encher. Nós não seremos mais um graveto seco, sem vida, mas nós seremos um graveto, pode ser um graveto seco, mas pegando fogo. E isso faz diferença. Um homem cheio de Deus vale mais do que 50 homens sem Deus, que não tem nada de Deus, vazios. Eu tenho dito lá em Salesópolis assim: como o povo é tão duro, eu falo assim: tá bom, vocês não querem se converter não, mas eu sei que um dia vocês vão ter que vir aqui. Vocês vão ter que vir aqui, porque no dia que Deus chamar, não será o homem que está chamando, a pessoa mais dura daquela cidade. Ele vai chegar ali dizendo: pastor, o senhor não falou nada para mim, mas eu quero me converter, aceitar a Cristo. Porque sabe quem? É Deus quem destrói, quem quebra toda a força maligna de Satanás. E Deus faz isso.
E Deus faz isso. Mas nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos viver com Deus, estar junto dele. Não são a vitória, não são a prosperidade que fazem com que a presença de Deus se manifeste, mas é um contato íntimo, um contato próximo, que nós como igreja, que às vezes nós como povo de Deus temos perdido esse contato da presença de Deus, de usar o nosso tempo na presença de Deus com mais intensidade. Eu estava falando outro dia em uma igreja, eu falei o seguinte: às vezes nós oramos por alguém, pela obra missionária, fala, Deus abençoa o missionário em tal lugar, assim, aquela oração. E essa oração, não ora por mim não. Eu disse, não ora essa oração por mim não. Eu quero que quando orarem por mim, ore com intensidade, ore com força. Você já viu a oração de uma mãe ou de um pai pelo filho que está doente? Você já viu a oração do dia do seu filho quando ele estava doente, com febre? Você orou sem intensidade? Você viu a força que você fez? Você ora com um gosto diferente, alguma coisa diferente. Você olha para você assim e fala, Deus, eu sou tão incapaz de tirar essa coisa do meu filho, mas você está clamando ali, Deus, está doendo, Deus. Eu estou dizendo que nós como igreja, nós precisamos orar mais para a presença de Deus vir aqui em nossas vidas com mais intensidade, com mais vontade, ter sede de Deus. E isso a igreja perdeu. Isso nós perdemos como povo de Deus ao longo da história. Quando nós lemos a história daqueles homens, pastores do passado, servos de Deus do passado, ficavam 4 horas orando. E não era vigília não, irmãos, era o tempo devocional desse sujeito. E aí a gente olha assim, a gente tem que se esconder, porque é vergonhoso o nosso tempo de oração. Mas aqueles homens sofriam, mas se alegravam, e Deus abençoava de modo extremo. E nós precisamos da presença de Deus. A igreja brasileira precisa da presença de Deus. E aí Moisés, então, olhando para esse aspecto da oração, Moisés busca Deus. O verso 7 aí fala que Moisés, 33:7 fala que Moisés então, e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial e desviada, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aquele povo ia ali clamar a Deus, Deus, vem conosco, Senhor. E quando nós clamamos a Deus, meus irmãos, quando nós nos colocamos diante de Deus, não importa o que você fez, não importa a maldade que nós cometemos, não importa o tanto que estamos envergonhados ou o tanto que envergonhamos as pessoas, mas nós estamos agora dispostos a entrar na presença de Deus e dizer, Deus, eu estou abrindo meu coração para o Senhor consertar. E então a presença dele vem de novo, Deus se manifesta novamente no nosso meio. E aconteceu que, entrando, o verso 9 diz aí, a presença de Deus agora. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se, cada um à porta da sua tenda, e falava ao Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun,
seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda.